Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. A graça e a paz. Amém. Poxa, que alegria que eu me sinto completamente em casa. Você sabe que na vida a gente tem muitos amigos, mas amigos mais chegados que irmãos, né? O Claudino e a Roberta. Não só o Claudino, porque eu digo o seguinte: você só é amigo de verdade de um cara se a mulher dele gostar de você. Tá me ouvindo? Só, não é? Então tem muito amigo que eu sou amigo, mas minha esposa nem sabe quem é, né? Eu nem sei quem é a esposa, mas o cara que a esposa dele gosta de você, e a recíproca é verdadeira também, né? A Bruna é também apaixonada pelo Claudino, por essa casa, e eu amo o Claudino. Tá com ele é diversão garantida sempre, né? Tá com o Claudino, eu tenho dois dos meus grandes amigos. Claudino e o André são dois caras que, assim, você nunca fica em dúvida sobre o que ele está pensando. E é muito bom gente assim, né? Você nunca está em dúvida do que o Claudino está pensando. Então, é muito gostoso. Eu honro a Deus o que Deus tem feito aqui. Eu honro a Deus o que Ele tem feito nessa casa. O que Deus tem gerado aqui. Me sinto muito feliz, muito honrado, de verdade, de poder estar aqui com vocês. Me sinto em família, de fato, e alegre por cada passo. E também por esse tempo de expansão, eu quero profetizar que vai ser o tempo mais incrível da história dessa igreja, o tempo mais incrível e sobrenatural da história da sua família, do seu casamento, dos seus negócios. Eu quero declarar essa verdade sobre você em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. O irmão do horário aí pode ser generoso, viu, irmão? Gênesis capítulo 22. Você conhece Gênesis capítulo 22? A gente vai ler sobre a entrega de Isaac. E Gênesis capítulo 22 entra na história como a aliança mais importante do Velho Testamento. Diga assim: Deus é um Deus de aliança. Todas as vezes que nós vamos falar sobre expansão, não existe multiplicação sem entrega. A grande questão é que tudo que você enxerga, que Deus expandiu, primeiro houve um nível de fé para entregar algo. Não existe multiplicação sem entrega. A gente acabou de ler aqui, e Paulo faz uma insistência, ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também. Você quer uma expansão? Você quer ver Deus multiplicando? A sua entrega vai definir o que Deus pode fazer com aquilo que você colocou. E aí, quando nós olhamos para a narrativa bíblica nos coloca num lugar que Deus, Ele sempre está olhando e dizendo: o que você tem na mão hoje? O que você tem fé para entregar? Qual é o nível de entrega que você pode fazer? Qual que é o nível de disposição que você tem para dar? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente aprendeu a reter o que precisa ser entregue. Quando a gente fala de expandir, você pensa em receber. Não, expansão não começa com receber, expansão começa com entregar. Quando você pensa em expansão, vai precisar de crescer o seu nível de fé, vai precisar crescer o seu nível de oração, vai precisar crescer o seu nível de entrega. E a gente pensa num Deus que eu estou aqui esperando que Ele me dê alguma coisa, e Deus está falando: eu já entreguei na sua mão, agora você vai precisar ter fé para colocar, para que eu, com base naquilo que você vai pôr, que vai demonstrar a expectativa do seu coração. Então o que Deus fala é: entrega o pouco que você tem, vai e pega as vasilhas, porque com o pouco que você tem, com a expectativa das vasilhas, você vai pegar, eu vou fazer abundantemente mais, segundo a fé do seu coração. E Gênesis capítulo 22 é esse texto poderoso. Eu fui fazer meus alvos, como a gente vai fazer os alvos. E se eu perguntar aqui, todo mundo sabe o que quer de Deus. A gente está falando sobre um tempo de expansão. O que você quer de Deus? Vou estar na ponta da língua. E aí eu fui escrever sobre o que eu queria de Deus, e com aquela percepção de: Senhor, eu quero ouvir seu coração, mas eu estou colocando. E aí Deus me parou no meio desse processo e disse: Dênio, o mais importante não é o que você quer de mim, é o que eu quero de você. Muita gente sabe o que quer de Deus, pouca gente sabe o que Deus quer dele. E posso dizer para você, os homens que marcaram a história não foram homens que tiveram algo de Deus, foram homens que deram para Deus o que Deus queria deles. Que é mais importante do que aquilo que você quer de Deus, é aquilo que Deus quer de você.
O que marca a história não é Deus te dar alguma coisa, é você poder entregar alguma coisa para Deus. E Gênesis capítulo 22 é essa aliança. A aliança mais importante do Velho Testamento, por quê? Porque essa aliança define a maior expansão que existe. Nós somos filhos de Abraão. Abraão continua num legado que não acaba. Abraão continua a gerar filhos. Imagine você, todos os homens nascidos em Israel são filhos de Abraão, mas agora Deus renova uma aliança em Cristo e diz para Abraão, o seu legado vai perpetuar. E Paulo vai dizer o seguinte, os judeus são filhos de Abraão segundo uma genealogia natural, mas agora nós nos tornamos filhos de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé, e todo aquele que é justificado pela fé também tornou-se filho de Abraão. Mas onde nasce a expansão de Abraão? Gênesis 22, no verso 2. Vamos a partir do verso 1. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui, diga assim comigo, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, diga comigo, único filho. A gente vai expor esse texto aqui, e esses pontos são pontos-chave desse texto. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, diga, levantou de manhã cedo. Levantou de manhã cedo, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, diga, 2 moços, e Isaque, o seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, diga terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu quero abrir um parênteses aqui. A primeira menção da palavra adoração da Bíblia não é uma música. A primeira menção da palavra adoração da Bíblia não é um ministro de louvor. A primeira menção da palavra adoração na Bíblia é uma entrega. Por isso você pode cantar sem adorar, você pode liderar sem adorar, você pode participar de um culto sem adorar, porque a adoração não é o que você faz, a adoração é a entrega que o seu coração se dispõe a fazer. A primeira menção da palavra adoração na Bíblia é Gênesis capítulo 22. E quando mais tarde, em João capítulo 4, Jesus fala para aquela mulher, a hora vem, a hora é agora, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando uma música, Deus está procurando uma entrega. E a Bíblia então vai dizer que, ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, viu o lugar de longe, disse aos moços, ficai-vos aqui, porque depois de adorarmos voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão no verso 6 a lenha do holocausto e o pôs sobre Isaque seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando. Então disse a Isaque a Abraão seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. E os dois caminharam juntos, havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho, mas o Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o Senhor, não estendas a mão sobre o mancebo, não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, visto que não negaste teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e ali atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, de onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por aquilo que o Senhor quer fazer. Nós nos submetemos. Vamos lá, por gentileza, se você pode, coloque a mão no seu coração. Até que você perceba que você não veio aqui porque você tem uma agenda dominical. Até que você perceba que você não veio aqui porque existe uma programação simplesmente. Senhor, nós reconhecemos que essa é uma manhã de encontros. E nós te pedimos, toca-nos com a tua verdade. Transforma-nos com a tua realidade. Nós te pedimos, abre os nossos olhos, transforma o nosso coração. Nós nos submetemos, nós te pedimos que a tua doce presença, como uma chuva serena, possa cair nesse lugar.
O Senhor está em nós, a Tua presença está em nós, mas nós oramos por uma manifestação visível nessa manhã. Cura-nos enquanto a Tua palavra é ministrada, transforma-nos enquanto a Tua palavra é ministrada. Senhor, nós reconhecemos, ela é infalível, em toda a história não há menção de que ela tenha falido, ela é inerrante, não há erros, por isso nós te pedimos, leva a nossa mente cativa às verdades da Tua palavra, nós nos submetemos humildemente à Tua palavra e pedimos que ela transforme o nosso interior, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Sabe, Gênesis capítulo 22 é uma história que você conhece. É a história de um homem que Deus havia chamado. É a história de um homem que Deus havia separado. É a história de um homem que Deus tinha tirado de um lugar comum. É a história de um homem que Deus encontra ele no meio de uma estabilidade, mas faltava algo. Haveria uma convergência da vida de Abraão. E Paulo mais tarde vai dizer que Abraão entrou na história de Deus. Você sabe? Muita gente, Deus fez parte da história dele. Pouca gente fez parte da história de Deus. Há uma história de Deus sendo contada na história. Tem gente clamando para Deus entrar na sua história. Você quer que Deus resolva o seu problema? Que Ele te supra, que Ele mude você de bairro, que Ele possa dar um jeito no seu emprego. Tem muita gente que Deus entrou na história, mas pouca gente entra na história de Deus. Abraão entrou na história de Deus. Deus fazia parte da história de Abraão, até que Deus convidou Abraão a fazer parte da história dele. Abraão, estou escrevendo algo na terra, eu quero te convidar para fazer parte. Eu estou escrevendo algo no mundo, eu quero te convidar para fazer parte. Deus chama esse homem então, Deus faz uma promessa para ele, fala, olha, eu vou multiplicar a sua descendência, a sua esterilidade, a esterilidade da sua esposa vai ser curada. Então, Deus cumpre a promessa, diga glória a Deus. Quantos amam palavras de Deus? Você também ama? Quantos têm palavras de Deus também? É maravilhoso palavras de Deus. É maravilhoso quando Deus nos dá palavras, quando Deus nos entrega palavras. Eu amo isso. Mas você sabe, tem um grande problema. A gente ama promessas, e eu também gosto de promessas. Mas a vida cristã, o ápice da vida cristã não é promessas. E nem o cumprimento delas. O problema da maioria dos cristãos é que eles viraram escravos de promessas. Eles servem a Deus só com a expectativa do cumprimento de algo que foi o próprio Deus que disse. Mas eles viraram escravos de promessas. Eles são escravos da melhoria do casamento. Eles são escravos da mudança financeira. Eles são escravos. E Abraão é esse cara que tinha uma promessa. E ele vai passar anos. E Deus, então, depois de décadas, cumpre essa promessa. Mas sabe, a grande questão da vida cristã é que o ápice da vida cristã não é ter uma promessa. Porque o que você faz depois que Deus cumpre a promessa? Abraão, então, por que Deus nos dá promessa? Será que Deus nos dá promessa simplesmente para que depois Ele cumpra? Abraão, em Gênesis capítulo 22, ele tem a promessa cumprida. Anos antes, ele recebe o menino, a esposa engravida, maravilhoso. Mas você sabe, em Gênesis capítulo 22, Abraão está bacana, é mais um dia, é mais uma noite. Mas em Gênesis 22, Deus aparece na noite de Abraão e fala, Abraão, você lembra a promessa que eu te entreguei? Você lembra a promessa que eu te fiz? Você lembra o que eu falei? Sabe o menino que é a sua promessa? É o seguinte, eu quero fazer uma aliança com você. Sabe por que Deus te dá uma promessa? Para que no dia que Ele te convide a subir Moriá, você tenha algo para fazer uma aliança. Abraão, promessa é Deus te dando algo. Aliança é você dando algo para Deus. Quando Deus chama um homem, você não tem nada para entregar. Pastor, por que Deus prometeu que vai me dar dinheiro? Porque amanhã Deus quer usar o dinheiro que Ele te deu para dizer, eu te dei o que você não tinha, agora me dá. Eu quero ver se o seu coração pode me dar. Por que Deus promete o casamento? Ah, tem gente que perdeu a noção. Ele acha, não, Deus me prometeu o casamento, pastor. Aí vai ser legal quando tiver eu e a minha mulher, tudo bacana. Não, tudo que Deus dá, Deus pede. Por quê? Por que Deus vai me dar um ministério? Eu acho maravilhoso quem virou dono da promessa. Sabe por que Deus dá um ministério para alguém? Eu falo para toda pessoa que foi chamada para vocação. Se acontecer tudo certo na sua vida, você vai terminar sem nada. Sabe por quê? Porque Deus te dá promessa. Ele dizendo, eu estou te dando. Para um dia te convidar para uma aliança. Para dizer, sabe o que eu te dei? Será que você tem coração para me devolver aquilo que eu dei para você? Sabe a influência que eu te dei? Será que você tem coração? Vamos fazer uma aliança?
Gênesis capítulo 22, é Deus nos levando ao nível mais profundo. Por isso a teologia que nos tornou escravo de promessa, ela é superficial. Porque o convite de Deus é, eu quero por meio da promessa que eu te fiz te chamar. No lugar superficial eu te dou algo, mas no lugar de profundidade eu te peço algo. No lugar superficial é você só dizendo para Deus o tempo inteiro o que você quer dele. No lugar de profundidade você diz, Deus, eu já nem quero mais. Não é simplesmente o que eu quero, é o que você quer de mim. Não é simplesmente o que eu quero para minha casa, é o que você quer de mim. Não é simplesmente o que eu quero para minha família, é o que você quer de mim. O Senhor me deu filhos, antes eu não tinha nada para dar, mas agora eu tenho 2 crianças para te dar. O que o Senhor quer? Essas 2 crianças são suas. O Senhor não me deu, não tinha voz, mas o Senhor me deu uma voz. Agora eu estou dando para o Senhor o que o Senhor quer com a voz que o Senhor me deu. Antes eu não tinha dinheiro para dar. Gente de aliança descobre que tudo que foi dado em promessa é para ser entregue. É lindo demais, irmão, quando você olha para sua conta, você tem alguma coisa para dar. Eu estava numa viagem agora, Deus falou, pega tudo que você tem e dá para esse cara. Me representava o que eu tinha acabado de ganhar. Eu falei, Deus. Ele falou, eu te dei. Eu não prometi te dar coisas? Te dei. Mas o que define a vida de um homem não é o quanto você pode receber de Deus. Muitos homens tiveram filhos na história. Abraão fez do filho uma aliança. Muita gente vai prosperar por promessa de Deus. Pouca gente vai descer ao lugar profundo e usar prosperidade para Deus. Muita gente vai ter casamento. A maioria das pessoas vai ter um casamento legal e bacana. Mas tem gente que vai entrar na história de Deus dizendo, Deus me fez uma promessa, eu estou devolvendo a minha família para Ele. É por isso que a minha casa está aberta, é por isso que os meus dias estão em disponibilidade para Deus. É por isso que eu estou usando o meu tempo, é por isso que eu estou usando o meu coração. É por isso que eu estou usando os meus dias, é por isso que o meu carro está nesse lugar. Paulo diz, na minha vida, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Tem marcas do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Sua casa tem que ter marca do Evangelho, seu carro tem que ter marca de Evangelho, seu sofá precisa ter marca do Evangelho, a sua agenda precisa ter marca do Evangelho, os seus dias precisam ter a marca. Paulo está dizendo, em tudo que eu tenho tem marca do Evangelho, porque Jesus tem uma mania estranha. Qual que é a mania estranha de Jesus? É que tudo que você põe na mão dele, ele dá graças e parte. Você fala, meu casamento está na sua mão, sabe o que ele faz? Pai, graças eu te dou por esse casamento. Aí o seu casamento, que era só para ter uma vida legal, uma vida financeira legal, uma vida sexual legal, uma vida com os filhos legal, agora Deus parte, o seu casamento vira alimento para uma multidão. Você fala, Senhor, está aqui meu ministério, é o pouco que eu tenho. E aí eu tenho descoberto algo. Que Deus a gente não responde quando quer, Deus a gente responde quando chama. Eu vou te explicar, a maioria das pessoas estão dizendo, Deus, agora não, daqui a pouco. Porque o que o Senhor está me pedindo eu não tenho condição agora, deixa eu me estabilizar, eu volto. Mas sabe qual é o problema? Quando Samuel começa a receber um chamado de Deus, ele chega para Eli que tinha perdido um chamado e diz, eu estou ouvindo algo. Você me chamou? Não chamei. Estou ouvindo algo, você me chamou? Não te chamei. Ele diz, é o seguinte, a voz de Deus está te chamando e a próxima vez que Ele chamar, você só é um menino, você só é uma criança. Mas aprenda o seguinte, diz para Ele, eis-me aqui, porque Ele já sabe quem você é. Não coloca limite, só responda sim. Porque é o seguinte, sabe o que Eli estava dizendo para ele? Tem 2 homens dentro de casa. Eli era mais experiente, mais velho, ele tinha mais poder, mas sabe o que ele está dizendo? Deus está chamando você porque passou meu tempo de oportunidade. Deus, você responde quando Ele está chamando, porque pode ser que no dia que você queira, Ele diz, eu já não estou mais chamando. Por isso quando Ele chama, a gente diz, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer na minha história? Eis-me aqui, porque é uma oportunidade de dar ao Senhor aquilo que o Senhor está pedindo. Abraão fala sobre o poder de uma entrega. E por que isso é tão importante? Porque o seu nível de expansão está relacionado com o seu nível de disposição de entregar. Diz que um fazendeiro chegou, arou a terra, ele preparou a terra, ele então volta para sua casa, veio a chuva, e ele está sentado esperando a colheita. A sua esposa se aproxima e fala, quando vem a colheita? Ele diz, eu estou aguardando, já era para ter vindo. Ela fala, mas uma pergunta, você plantou alguma coisa? Ele disse, não plantei nada. Sabe, tem gente que está esperando uma colheita de algo que você nunca plantou. Deus diz, Abraão, eu quero aplicar esse texto com você em primeira análise. Deus pede algo para Abraão. Diga assim comigo, Deus pede algo. Eu não sei se você entende o quão fenomenal é Deus pedir algo. Abraão entra na história de Deus e na narrativa bíblica não tem ninguém
Não tem ninguém que está na narrativa bíblica que está porque recebeu algo de Deus. Os homens que só receberam algo de Deus, eles não estão aqui. Muitos estéreis tiveram filhos. A história de Abraão está aqui não é porque ele recebeu um filho, é porque ele deu um filho. Muitos homens receberam erudição, eles não estão aqui, mas Paulo recebeu erudição e ele diz: agora eu estou usando tudo aquilo que eu recebi para que Cristo seja proclamado. Mesmo que no tempo de Paulo isso representasse vergonha para ele, mesmo que Paulo tenha morrido e sendo celebrado hoje pela história da igreja, não foi na sua época. Todos esses homens foram marcados por entregas que tiveram disposição de fazer. Homens que perceberam que o evangelho não é um lugar de pedir. O ápice do evangelho não é pedir algo para Deus, é dar algo para Deus. Um cristão maduro já não é mais o que pede, é o que entrega. Você sabe, eu estava numa correria de voo. E aí eu sou um cara que tem muito frio e eu não gosto de passar frio. Pelo contrário, eu gosto de passar calor. E aí eu estava nessa e eu só fui com shorts, uma camiseta. Eu tinha despachado mala. E aí eu entro no avião de madrugada, estava muito sol fora. A hora que eu entro no avião, gente, estava assim, eu não sei o que o pessoal faz em avião, sei lá que dá na cabeça deles. Estava uns menos 10 graus. Eu entrei com muito frio no avião. Toda vez que eu entro no avião e está frio, eu já chamo um comissário e falo: amigo, melhora a temperatura. Aí chamei o comissário e falei: não tem como melhorar a temperatura? Ele falou: vou melhorar para você. De menos 10 foi para menos 9, assim, nossa. Aí eu sentei no meu lugar. Dizem que eu tenho muito frio por falta de... Mas é só... Aí eu estou ali no meu lugar, morrendo de frio. Uma mulher, ela nem estava sentada do meu lado, ela estava numa poltrona da frente, do outro lado. Ela olhou para trás e falou: moço, você está com frio, né? Eu falei: estou. Estava dando para ver. Ela falou: faz o seguinte, ela tira um cachecol, me entrega um cachecol e falou: usa esse cachecol aqui, vai te ajudar. Sabe quando você nem hesita? Peguei o cachecol na hora. E passei o voo inteiro tentando cobrir meu corpo inteiro com cachecol. Eu estou ali tentando cobrir meu corpo inteiro com cachecol. E aí começou o processo de descida, o avião desceu. Eu comecei a dobrar o cachecol, eu estou saindo do avião. Eu ia devolver o cachecol para a mulher que tinha me emprestado. E aí Deus falou comigo: o que você ficou pensando esse voo inteiro? Talvez 1h30 de voo. O que você ficou pensando esse voo inteiro? E o voo inteiro eu só pensava: meu, eu estou aqui. Eu não sei o que aconteceria comigo se não fosse esse cachecol. Tudo que eu precisava, sabe quando alguém te dá tudo que eu precisava naquela hora, gente, não era de R$1 milhão, era de um cachecol. E eu fiquei pensando, essa mulher não me conhece, ela não sabe se eu tomei banho, ela me emprestou um cachecol cheiroso, ela podia simplesmente ter fingido que não me viu. E eu fiquei pensando: o que eu posso dar em retribuição? E a minha cabeça ficou o tempo inteiro: o que eu posso dar em retribuição? Eu pensei: eu acho que eu posso pegar o Pix dela e fazer um Pix em gratidão, e falar: poxa, obrigado, era tudo que eu precisava para aquela hora. Eu falei: não, eu não sei. Eu falei: o que eu posso fazer? Eu falei: acho que eu posso pegar o endereço dela, mandar uma cesta de café da manhã para a casa dela. E depois pensei: acho que não vai cair bem mandar uma cesta escrito obrigado pelo cachecol, mulher casada. Eu fiquei pensando: o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E eu desci com isso. E aí o Espírito Santo me falou: e o que ela fez por você? Eu falei: ela me emprestou um cachecol. Ele falou: você entendeu o coração do salmista? Eu te dei meu filho. Por isso a relação da vida não é o que eu quero de Deus. A relação da vida é olhar e falar: o que eu posso fazer? Por isso que o salmista, ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Você entende que a perspectiva do Evangelho é que o nosso coração está agora num lugar que a gente está dizendo: o que eu posso dar? O que eu posso entregar? Aí você olha para a sua vida e fala: Deus, o que eu tenho aqui é um pouco de tempo que eu tenho, eu posso dar para o Senhor. O que eu tenho aqui é meu casamento, eu posso entregar para o Senhor. Deus, o que eu tenho aqui, segundo aquilo que o Senhor me deu, qualquer coisa que eu dê é pouco demais, mas eu quero dar tudo que eu tenho, porque o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? Ele fala: tomarei o cálice da salvação. Ele não estava falando do dinheiro, do palácio. O que ele estava dizendo é o seguinte: o que eu posso fazer por aquele que entregou? Ele já tinha percebido o poder do Evangelho. O que eu posso fazer por aquele que entregou o seu único filho por mim? Nesse texto, a primeira coisa, Deus pediu algo para Abraão. A Bíblia diz, Deus diz: Abraão, ele disse: eis-me aqui, toma teu filho, teu único filho.
e vai à terra de Moriá e oferece em holocausto. É impressionante você poder pedir algo para Deus, mas mais incrível é quando Deus pede algo de você. É impressionante homens que vivem em milagres de Deus, mas o incrível é homens que vivem em aliança com Deus. É impressionante quando Deus te dá algo, mas mais impressionante é quando você pode entregar algo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso vale para Deus também, ainda que Ele seja o maior doador, porque tudo que você está dando é só um retorno daquilo que Ele já te entregou. Abraão, Deus pede algo para Abraão, e sabe o que mais? A gente está acostumado a fazer as nossas entregas. Gente, eu não vim só para mais um domingo de manhã. Aliás, domingo de manhã eu nem posso sair, eu tenho 2 sessões da igreja que eu sou pastor local, só vim porque é o Claudino. De verdade, do fundo do meu coração. Falei lá para a igreja, hoje eu vou porque é um pedido de um irmão, e só tinha esse buraco. Você sabe, não é só mais um domingo. Deus pede algo para Abraão, sabe o que significa? É que a gente está acostumado a fazer as nossas ofertas. Abraão estava acostumado, até Gênesis 22. A gente está acostumado a chegar aqui, já sentar no lugar que a gente está habituado. Começa o louvor, você já sabe até a posição da mão que você está acostumado a entregar. É até aqui que eu vou. A gente está acostumado. Agora, sabe o que esse texto me ensina? Que oferta não é o que você quer dar, oferta é o que Deus quer receber. Uma coisa que você se habituou a dar. Você chegou aqui, você já definiu. E o que eu oro, inclusive, nesse momento, é que Deus quebre, inclusive, isso. E nos mergulhe em Gênesis 22, num lugar que você rompa aquilo que você já definiu que ia dar. Para numa manhã como essa, você perceber aquilo que Ele quer que você entregue. A gente acostumou, é isso aqui que eu vou dar do meu tempo. É isso aqui que eu vou dar dos meus dias. É isso que eu vou dar do meu coração. Do meu dinheiro, é isso aqui que eu vou dar. Então vai começar o mês, eu já defini o que eu vou dar. Para Deus é isso aqui que eu vou entregar. Mas Gênesis 22, Deus vem e quebra isso e diz: ei Abraão, não é o que você quer dar, hoje é o que eu quero receber. Não é o que você acostumou a dar, é o que eu quero receber. Sabe, quando eu falo que Deus pediu algo para Abraão, a gente precisa de romper a mentalidade de viver por aquilo que queremos de Deus. Porque o sucesso da vida está naquilo que Deus quer de nós. Deixa eu explicar para você o que significa o rei do universo pedir algo para você. 90 bilhões de anos-luz é a dimensão da Terra. Você chegar aqui, entrar numa aeronave, viajar na velocidade da luz que não é possível, daqui 90 bilhões de anos você me liga dizendo: cheguei. Ele é Senhor sobre cada centímetro de tudo que foi criado. Ele governa sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele controla. O profeta vai dizer o seguinte: ele pega as águas, todas as águas do mar como concha das suas mãos. Ele mede toda a terra como uma balança. A Bíblia vai dizer que não há nada que esteja encoberto aos seus olhos. Ele não está dentro do Cronos, Ele é Senhor do Kairos. Ele está ontem, hoje e está amanhã. Não há nada que esteja encoberto. João vai dizer: eu recebi a revelação de que Ele é antes de todas as coisas, por isso Ele é alfa. Ele não está na cronologia, não é no princípio de Gênesis que Ele é alfa. Nós não temos a capacidade de compreender o que é alfa. Ele é alfa porque Ele é princípio. Então Ele é princípio e fim. Não há um pensamento seu que Ele não conheça. A Bíblia diz: Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Sabe o que isso significa? É que Ele é o Senhor de toda a história. É que Ele governa sobre toda a história. Mas Ele vem fazer um pedido para Abraão. Eu não sei se alguém muito importante já te fez pedidos. Mas vou te explicar o que é Deus fazendo um pedido para Abraão. Eu vou te explicar o que é Deus dizendo para você: eu quero que você entregue algo. Eu vou te explicar o que é. Esses dias eu estava em casa, era uma tarde, sexta-feira, toco o telefone. E era um pastor desses famosos aí. Aí tocou meu telefone. Aí quando deu a segunda ligação, sabe quando você para o ambiente para atender o cara? Eu parei o ambiente e atendi o cara. Falei: oi. Ele falou: Dênio, tudo bem? Eu falei: tudo. Ele falou: Dênio, é o seguinte, eu estou te ligando para te fazer um pedido.
Você sabe, esse cara tem me abençoado ao longo dos últimos anos. Ao longo dos últimos anos é eu que peço algo para ele. É ele que me serve. O fluxo natural é que ele é muito maior que eu, então é ele que me serve. Ainda que eu já tenha tentado fazer alguma coisa, mas é ele que me serve. Ele disse, eu estou te ligando para te fazer um pedido. Você sabe, tem uma família de membros fundadores aqui da igreja e o patriarca dessa família estava doente. E infelizmente acabei de receber a notícia que ele faleceu. Mas daqui 3 horas eu tenho uma agenda e é uma grande conferência. E eu não tenho como ir, porque eu preciso de auxiliar essa família por aquilo que essa família representa. Eu estou te ligando para te fazer um pedido. Eu fiquei pensando, quem eu posso mandar para me substituir? Quem eu posso mandar? Porque eu vou precisar de ligar para o pastor e dar uma solução. Eu queria ligar para ele com segurança e dizer, olha, eu vou mandar alguém que eu tenho certeza que se estiver aí, você me receberia, mas eu quero que você receba alguém que eu reconheço que vai fazer melhor do que eu poderia fazer. E eu estou ligando para perguntar se você não pode ir. Sabe o que significa? É que eu sabia que esse cara acreditava em mim. Mas naquele dia eu disse, ele acredita mais do que eu imagino. Eu olhei no espelho e falei, cara, eu sou o cara. Naquele dia o meu nível de relação cresceu com ele. Porque uma coisa é alguém pequeno pedindo algo para alguém grande. Outra coisa é alguém grande descendo e falando, eu queria que você fosse no meu lugar. Sabe o que significa? Ele estava dizendo para mim, eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu ministério, eu acredito no seu potencial, eu acredito. É isso que ele estava falando. Quando Deus faz um pedido para Abraão, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, acredita em você, eu quero mudar a história, mas eu acredito em você. Quando Deus está fazendo um pedido para você, sabe o que Deus está dizendo para você? Quando Deus te faz um pedido, não tem uma maneira de Deus dizer que acredita mais em você do que quando Ele te pede algo. Quando Ele diz, eu acredito na sua casa, eu acredito no seu casamento. Quando Deus está dizendo para você, ei, eu preciso fazer algo, e teria bilhões de pessoas para pedir, mas eu acredito em você, porque tem uma região que eu quero transformar, eu acredito em você, eu acredito no seu chamado, sabe, eu tenho algo para fazer, eu acredito. Quando Deus pede algo para Abraão, não tem nada mais extraordinário, sabe, quando Deus te pede algo, Deus está dizendo para você, eu acredito naquilo que eu depositei em você, eu acredito no futuro, no potencial, no chamado. Talvez você mesmo olhe e fale, nem eu acredito desse jeito. Eu estava dizendo para esse cara, nem eu acredito desse jeito, mas ele está dizendo, eu acredito em você. Por muito tempo da minha vida eu tive dó de quem Deus chama. Hoje não. Ah, está lá no meio do mato, pastor. Privilegiado de usar a única vida que tem para um Deus dizendo, eu acredito em você. Você sabe, eu perdi o medo. Uma coisa que eu tinha medo como pastor era desafiar as pessoas a fazer coisas desafiadoras. Que a gente gosta de poupar os outros. Eu gosto. Eu não gosto de ver gente sofrendo. Mas eu descobri que sofrimento na vida é você estar em descompasso com uma palavra que Deus te entregou. Irmão, larga tudo para servir uma palavra. Eu não conheço na história. Paulo termina os seus dias dizendo, eu refutei tudo. Tudo virou nada. Eu cresci numa casa pastoral no momento que ser pastor era mais difícil que hoje no Brasil. A igreja brasileira, graças a Deus, prosperou, porque nós prosperamos. Mas eu me lembro de uma crise que a gente teve em casa, de muita dificuldade. Foi um momento difícil para o meu pai. Eu lembro que eu cheguei no colégio e eu descobri que meu pai estava 10 meses sem pagar o colégio. Eu lembro que eu voltei para casa e ficou muito desconfortável. Eu já era um adolescente, tinha talvez uns 15, 16 anos. Eu descobri de uma forma desconfortável, alguém da escola deixou vazar um funcionário. Eu lembro que eu disse para meu pai, pai, o senhor é médico. Por que o senhor não volta? Meu pai disse, Dênio, quando isso tem a ver com o chamado dele, não é de todo mundo, mas ele disse, quando Deus me chamou, eu sei o que custaria abrir mão da minha profissão. Mas eu sei que teria um custo muito maior não abrir mão para aquilo que Deus tinha me chamado a viver. Então isso só faz parte de um processo. É um sofrimento tão pequeno, perto da glória que não se pode comparar. Sabe quando Deus te pede algo? Eu me lembro, hoje a Dínamos apoia uma missão, não é da Dínamos, lá no sertão da Bahia, Claudino conhece. Esse meu amigo foi o melhor cara da turma de seminário que a gente fez. Eu lembro quando ele chegou para mim e falou, Deus está me chamando para ir para o sertão da Bahia.
Esse cara ficou 2 anos sem ter contato com os filhos. Os filhos não podiam ir para esse lugar. Foi ele, a mulher, os filhos tiveram que ficar com o pai. Na lógica natural de alguém, fala, cara, como que Deus está te chamando para um negócio, você vai ter que deixar seus filhos momentaneamente? Eu comecei a repreendê-lo. Porque a gente gosta de repreender os outros. Você sabe quando Pedro, presta atenção aqui, quando Pedro repreende Jesus, é porque nós temos um espírito de anticristo. Sabe o que é o espírito de anticristo? É o espírito que está dizendo para você, suba ao mais alto céu, você nasceu para sentar na cadeira do Altíssimo. Mas o espírito de Cristo, Paulo vai dizer, não tendo por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se, tomou a forma de servo. Ele disse, se na minha oportunidade, o pedido do Pai para mim é descer ao nível mais baixo, eu vou ao lugar mais baixo, porque é nele que tem a maior exaltação. Sabe qual é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é que quando Deus te pede algo, Ele sempre vai te fazer descer. Eu me lembro quando meu pai foi mudar para a Europa agora, com 60 anos de idade. Se você ver as fotos lá no Instagram do meu pai, que nem do culto de ontem, culto já cheio, ganhando ingleses para Jesus. A gente já está envolvido na comunidade inglesa, para você ter ideia, o local que a gente está fazendo uma igreja em parceria com uma igreja inglesa. Essa igreja tem 200, só o prédio dela tem 250 anos, o local de reunião. Metade da história do Brasil, só o local de reunião. Nos domingos pela manhã, a nossa equipe apoia, porque virou uma igreja conjunta. A nossa equipe apoia. A igreja deles tem 15 membros. O mais novo tem 60 anos. Meu pai foi para lá, debaixo de uma palavra. A gente inaugurou a igreja com a superlotação do espaço, não tinha como colocar uma pessoa. Os ingleses olhavam emocionados, porque eles nunca viram nada parecido. Mas quando meu pai mudou para outro país, a moeda vezes 8. Falei, pai, aqui o senhor tem uma vida estabilizada, mas dividiu o dinheiro por 8, irmão. Eu lembro que quando meu pai me ligou e falou, Daniel, eu vou abrir uma igreja mesmo. Falei, pai, não faça isso. Eu fiquei indignado, eu fiquei por mais de 1 hora no telefone convencendo ele a não fazer. Não faz isso, pai. E eu estava achando que na verdade eu estava sendo piedoso com ele, como Pedro disse para Jesus, não vai para a cruz, parece que Pedro está sendo legal com Jesus. O senhor não pode ir sofrer. Não, na verdade a preocupação de Pedro não era com Jesus, era com ele mesmo. Pedro estava dizendo, se o Senhor que é o mestre vai morrer crucificado, o que sobra para mim? É por isso que a entrega dos outros nos incomoda tanto. É por isso que num país capitalista e que ama dinheiro como o nosso, quando a gente vê alguém largando dinheiro por causa de Jesus, isso incomoda tanto. Eu falei, pai, não faz isso. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou comigo, você não está com dó do seu pai. Eu falei, como assim? Você está com dó de você. Porque você tem medo de depois de estabilizar toda a sua vida, quando você tiver 60 anos, eu te jogar num país que você não conhece a língua, no meio de um anonimato completo. O seu medo é de depender de mim. Possivelmente a nenhum de nós Deus vai fazer um pedido como esse, que fez a Abraão. Mas o que faz ele um homem honrado é quando Deus desce e pode falar com esse cara sobre coisas profundas. O dia que Deus puder falar sobre coisas profundas com você, é o dia que você pode fazer história com Deus. O dia que Deus puder tocar nos sonhos que você idealizou. O dia que Deus puder falar sobre a geografia do seu bairro. Não muda daqui. É, o dia que Deus puder falar, sabe o lugar que você ama morar? O dia que Deus puder falar sobre o que você ama fazer. Deus pede algo para Abraão. E sabe o que eu oro? É que na Vinho Novo, num tempo de expansão, Deus encontre gente corajosa para ter conversas profundas. A minha oração é que Deus encontre homens para ter conversas profundas. A minha oração é que Deus encontre homens que Ele possa convidar para o Moriá. É lindo Deus prometendo Isaac, mas é profundo Deus convidando Abraão. Entrega o que eu te dei. Entrega. Sabe o que eu descobri em Deus? É que essa entrega também fala de um lugar de desistência de fazer com a sua força. Abraão tinha idealizado algo a partir de Isaac,
Mas ele descobriu, eu só tenho uma plateia na vida. A gente quer tanta coisa, gente. Você sabe, no caminho com Deus, a primeira coisa que você vai entender é que o Cristo vai frustrar o Jesus que você seguia. Jesus é essa figura que multiplica pão. Jesus é essa figura que te dá o que você quer. A multidão seguia Jesus. Mas em João capítulo 6, o Cristo frustra a visão do Jesus. O Jesus qualquer pessoa pode saber quem é. O Jesus é histórico. Se você for lá em Israel hoje, todo judeu vai te dizer, tem um Jesus, ele multiplicou pão, ele curou pessoas, todo mundo conhece o Jesus. Mas em João capítulo 6, o Jesus disse, vocês vieram atrás de pão, não tem pão para dar, eu sou o pão. Aí a multidão vai embora, sabe por quê? Porque eles tinham idealizado um Jesus. Mas aí Pedro olha e diz, para quem nós iremos? Só você tem as palavras. Sabe o que significa? É que nós idealizamos uma vida, mas Deus não é escravo das nossas idealizações. Deus não se submete aos nossos desejos, Ele nos conforma à sua vontade. E nós amamos um Deus que se submete aos nossos desejos. É por isso que a gente tem uma vida medíocre de só ficar pensando no que a gente deseja. Cada estação você está querendo um negócio e nunca está contente. É uma desgraça de vida de alguém que não está suprido em Cristo. Está o tempo inteiro sendo escravo de desejo, até que você entende, eu preciso de me conformar à vontade. Eu estou aqui rendido. Sabe, Abraão vai ouvir Deus. Em primeiro lugar, Deus pede algo para Abraão, mas em segundo, Abraão obedece, diga obediência. Abraão obedece. Olha o que a Bíblia vai dizer. Depois Deus fala, no verso 3 que Deus pede, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. A gente está numa loucura tão grande que você está aqui ouvindo uma palavra pela manhã, você se acostumou com uma mentalidade tão caída, que se Deus estiver falando algo ao seu coração, você fala, eu vou orar para Deus confirmar o que Ele está falando. A história não foi feita com gente assim. Gente, vamos ser sinceros, Deus não está falando para Abraão mudar de cidade. Deus não está falando para Abraão entregar o dinheiro que ele tinha. Não, Deus está falando, pega o seu filho e mata ele. Qual que é a possibilidade? Agora esse cara tinha ficado 13 anos sem ouvir a voz de Deus, porque ele resolve engravidar sua criada. Abraão tinha descoberto que a coisa mais importante da vida não é viver o que ele queria. A coisa mais importante da vida é a relação que ele tinha com Deus. Abraão tinha descoberto que Moisés, mais tarde vai dizer, se o Senhor não estiver comigo, de nada vale. Eu lembro quando Deus me pediu um carro. Eu estava andando no carro, mas Deus não estava no carro. Eu falei para minha esposa, eu preciso de entregar esse carro, porque Deus me pediu. Mas levei 4 meses para entregar o carro. Mas eu quero chegar nesse nível de fé. Deus fala com Abraão de madrugada, de manhã cedo, ele levanta, ele prepara tudo, e ele diz, se Deus falou, eu estou indo. Você sabe, a gente chegou na loucura que a gente está pedindo para Deus confirmar o que Ele disse. Ei, céus e terra passarão, suas palavras permanecem. Ele diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deixa eu dizer para você, sabe qual que é a diferença de Deus de todos os outros deuses? A imutabilidade de quem Ele é. Você sabe, quem segue o Islã, pode ser que ele chegue, inclusive no Alcorão, pode ser que ele chegue diante de Allah e Allah diga, o que eu te mandei fazer a vida inteira, eu mudei de humor, já não é mais nada daquilo. Não tem chance de acontecer isso com Deus. Deus dá uma palavra para Abraão, na manhã seguinte, a minha pergunta é, que palavra que Deus já te deu, que faz 10 anos que você não vai? Que palavra que Deus já te entregou? Você fala, pastor, Deus te deu uma palavra. Quanta gente eu conheço que diz, pastor, Deus te deu uma palavra. Até quando Deus te deu uma palavra? Não, faz 15 anos que Deus te deu uma palavra. Peraí, Deus te deu uma palavra há 15 anos. Você ainda não preparou o jumento e não foi? Sabe o que Abraão mostra? É que a chave do evangelho não é entender tudo. Deus vai te falar coisas das quais você não vai entender.
O nosso problema é que a gente quer racionalizar, mas a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Você quer mergulhar no tempo de maior expansão da sua vida? Para de fazer conta e começa a mergulhar pela fé. Para de querer entender e começa a se mover por fé. A vida cristã não é sobre entender tudo, a vida cristã é sobre confiar sempre. Não vou repetir, a vida cristã não é sobre entender tudo, a vida cristã é sobre confiar sempre. Abraão está dizendo: eu não estou entendendo, mas eu confio. Eu não estou conseguindo enxergar, mas eu confio. Eu não consigo ver, mas eu confio. Abraão é convidado a uma experiência de romper o medo. Vamos ser sinceros. O que poderia representar para Abraão ser o homicida do próprio filho? Como ficaria o casamento de um homem com a sua esposa, ainda que Sara soubesse, porque ela entra no hall dos heróis da fé de Hebreus. E eu tenho para mim que ela entra lá porque ela chamou Abraão de Senhor. O que isso significa? Não é só que ela era uma boa esposa, é que era no momento crucial da vida. Sara falou: se Deus falou, eu também não consigo compreender, mas eu estou junto com você. Pode sacrificar o menino. Que nível de mulher é esse, gente? Fica um adendo para as irmãs aqui. Você pode ser alguém que corrompe o destino da sua casa. Você pode ser alguém que no momento de Deus chamar o seu marido para fazer uma loucura, você ser quem puxa o freio. Mas Sara disse: você é Senhor, Abraão. Se Deus está falando com você, vamos junto. Eu estou com você nisso. Ele tem um convite de Deus a um rompimento de medo. Mas você sabe, é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus evangelizou Abraão. Sabe o que significa? Que Deus contou para Abraão: Abraão, eu vou entregar meu filho. Abraão viu Cristo antes de... Abraão, ele vê a entrega. E agora quando Abraão percebe, é por isso que só pode fazer entregas ousadas quem entendeu que o prêmio da entrega não é o que Deus vai fazer, é o que Ele já fez. O prêmio da entrega não é o que Deus vai fazer um dia. Deus pode talvez te mandar para um lugar que você não vai ver fruto nenhum. Você vai passar a vida inteira fazendo alguma coisa, você não viu nada, e você não precisa. Porque Deus já te remunerou com a maior de todas as entregas, que é Cristo. Você sabe que tem uma historinha, talvez você já ouviu, mas que um casal de missionários ainda jovens, eles se casam muito jovens. E eles vão plantar igrejas no continente africano, numa cidade que não tem nada. Eles passam fome, pegam malária várias vezes, e devido ao contexto, eles definem que não poderiam ter filhos, porque o contexto era muito precário. Eles resolvem não ter filhos para investir a vida servindo ao Senhor. E eles investem a sua vida, e eles vivem um contexto de muitas vezes abandono da frente missionária. Eles vivem muitos contextos. E quando eles fazem 60 anos, eles entendem por uma palavra de Deus que era a hora de voltar para casa. Eles tinham desgastado as décadas da vida, eles já estavam velhos, eles não tinham construído nada. Então eles pegam um navio de volta para casa. E quando eles estão voltando para casa, quando a embarcação começa a se aproximar do porto, eles olham para o porto e tem uma grande festa. E a argumentação deles nesse caminho de volta era: será que vai ter alguém lá depois de tantos anos para nos receber? Será que vai ter alguém lá para valorizar tudo que a gente fez? Será que vai ter alguém lá? E quando eles estão se aproximando, eles veem uma grande festa, e eles se olham com aquela expectativa: uau, será que tem uma festa esperando a gente? Mas à medida que o navio vai se aproximando, eles percebem que tinha uma outra embarcação mais próxima, e que havia um político importante que estava chegando, e toda aquela festa não era para eles. Todo aquele júbilo não era pelos anos de entrega deles, era a recepção de um político. Eles voltam então para sua casa, e depois de décadas eles abrem a casa que tinham, tudo empoeirado, eles começam a limpar a casa. E o marido está cabisbaixo, a esposa olha ele triste e pergunta: o que foi? Ele falou: eu desgastei a minha vida, eu investi os meus anos, a gente deixou de ter filhos. E quando a gente chegou eu esperava no mínimo alguma coisa, mas a gente está aqui.
Não tem nada, não teve festa, não teve reconhecimento. Eu achei que quando a gente voltasse para casa, aconteceria alguma coisa, mas a gente voltou para casa e nada aconteceu. Ela pediu para o marido ir comprar algo para que eles pudessem comer. Ele sai para comprar algo. E a hora que ele volta, eles se sentam. E a esposa olha para ele e diz: amor, enquanto você foi comprar algo, Deus falou algo ao meu coração. E disse: o que foi? Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. O que Abraão está dizendo é: um dia eu vou chegar em casa. E quando eu chegar em casa, eu quero chegar de mãos vazias. O Cristo, que é o nosso padrão, foi crucificado de mãos vazias, de braços abertos. Ele volta para casa dizendo para o Pai: eu deixei tudo. Eu não poupei nada. Nada. Não ficou nada. Eu gastei tudo que eu tinha. Eu dei tudo que eu tinha. Eu investi todos os meus dias. Eu coloquei todos os meus recursos. Eu gastei tudo. Sabe, mas em terceiro e penúltimo lugar, que eu já quero caminhar para encerrar, Abraão guardou uma palavra. A Bíblia vai dizer, então, no verso 4, que ao terceiro dia, diga comigo, terceiro dia. 3 na Bíblia tem um símbolo de algo completo, por isso a ressurreição de Jesus são 3 dias, Abraão caminhou 3 dias. 3 fala de um processo completo. Porque Deus poderia mandar Abraão sacrificar no quintal de casa, mas por que andar 3 dias? Deus poderia ter pedido a Abraão para fazer algo. Por que 3? Porque 3 fala de um processo completo. Entre receber uma palavra e se dispor a entregar aquilo que Deus te pediu. Vamos ser sinceros, é tão bonito quando Deus te pede algo. É tão lindo quando Deus fala algo. É tão maravilhoso. Mas as palavras vão ter que vencer um processo de 3 dias. E sabe o que é o processo de 3 dias? É o processo de você caminhar olhando para uma criança que você vai ter que sacrificar. O processo de 3 dias é dormir 3 noites numa tenda com uma criança que você vai ter que matar. O processo de 3 dias é ter que ouvir do seu filho: pai, aonde está o sacrifício? Sabe? Terceiro dia fala de uma disposição de guardar a palavra. Tem gente que Deus entregou palavras aqui, mas separou no meio dos 3 dias. Os 3 dias é romper os desafios da palavra. Os 3 dias é vencer as adversidades que uma palavra tem, de algo que Deus te falou, mas que você precisa de romper o processo dos 3 dias. De algo que Deus te falou, de promessas que Deus te fez, de entregas que Deus te pediu, mas que por algum momento no meio dos 3 dias você parou. Deixa eu perguntar, o que Deus te falou que você parou no meio dos 3 dias? O que você parou no meio do processo? O que você parou no meio do caminho daquilo que Deus falou? Abraão vai andar 3 dias. É interessante porque ele chega num determinado lugar. A Bíblia diz que tinha 2 servos. Ele diz para os 2 servos: esperem aqui, que eu vou lá. Eu vou subir para fazer a adoração. Abraão está mostrando que a adoração é individual. Tem entregas que você vai fazer que ninguém vai entender. Sabe que Abraão deixa os 2 servos no cume do monte? Porque nem todo mundo cabe no lugar que Deus quer te levar. Eu não gosto dessa ideia de corte gente difícil da sua vida. Porque você às vezes é agente difícil da vida dos outros também. O que seria de nós se o Espírito Santo resolvesse cortar gente difícil? Mas nem todo mundo cabe numa palavra que Deus te deu. Entregas são individuais. Talvez você não lembre da sua última grande entrega de vida. Talvez você não lembre da sua última grande entrega financeira. Você sabe, a primeira reforma da primeira igreja que eu pastoreei, inclusive ainda nem fizemos uma nova reforma por uma série de coisas, ainda está lá. Eu fiz como faço nas reformas da igreja, eu fiz o relatório. Entreguei para os irmãos, falei: irmãos, nós vamos começar uma reforma, está aqui o relatório de tudo que vai ser gasto. A gente gastou na época,
acho que 600 mil reais, foi uma reforma grande. Entreguei para os irmãos. Na segunda-feira, me liga uma irmã e falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, pastor, vamos fazer reforma? Eu falei, vamos. Ela falou, pastor, você sabe que eu tenho mais de 40 anos, né? Eu falei, sei, conheci ela. Ô pastor, você sabe que eu venho tentando engravidar desde a minha juventude, né? Eu falei, sei. Ela falou, pastor, você sabe que eu já fiz, se eu não me engano, ela já tinha feito 3 ou 4 procedimentos para tentar engravidar. Você sabe que eu fiz esses procedimentos? Então eu falei, sei. Aí disse, então, pastor, os médicos, agora que eu passei dos 40 anos, a chance de engravidar de uma mulher comum cai muito. Mas de uma mulher estéril é quase nula. E os médicos disseram que a última opção é um tratamento que vem de fora, mas ele é infinitamente mais caro que os outros. E pela idade que eu tenho, seria a última opção. Eu falei, é mesmo, irmã? Ela falou, é. Ela falou, pastor, ontem quando eu abri o envelope, o valor do meu tratamento é exatamente o valor do piso da igreja. Eu estou ligando, eu falei, não, irmã, você não devia ter me ligado. Ô pastor, eu estou ligando porque Deus pediu. Se eu podia entregar o meu sonho de ser mãe para fazer uma oferta. Eu falei, irmã, é o seu sonho. Agora, Deus falou com você? Esse é o lugar do monte que ninguém pode subir. Se Deus falou com você, você falou com seu marido, falei, e ele? Ele falou que se preciso for, a gente faz essa entrega, ainda que custe a possibilidade de eu engravidar. Lá o piso, Claudino conhece o campo de Santo André, o piso que você está pisando, todo o piso da parte de entrada e parte principal, representa a entrega de uma mulher, que disse, Deus, eu estou dando tratamento para poder engravidar, em troco de algo, que talvez alguém fale, é só um piso. Não, não é só um piso. Dois anos depois, uma mulher que passou mais de 20 anos tentando engravidar, que fez todos os procedimentos que a medicina brasileira podia dar. O que acontece? Fiquei sabendo esses dias que ela foi para o segundo filho. Uma irmã da nossa igreja, ela se converteu na nossa igreja, mas ela já era cristã há muitos anos. O marido deixava ela na igreja e ia para o bar. Eu estou te falando de entrega, sabe por quê? Olha aqui para mim. Se você é cristão, você sabe o poder que tem numa aliança. O poder de um casal de aliança. O poder de casal de jovens que fala, nós vamos casar virgem, nós vamos chegar virgem no altar, nós temos uma aliança com Deus. Não é por causa de igreja, não é por causa de modelo, não é porque alguém me obrigou, não é porque alguém fica andando no carro com a gente, não. É gente que tem uma aliança. O poder de um empresário que tem aliança, que diz para Deus, Deus, eu tenho uma aliança. Se o Senhor fizer, isso aqui é seu, eu tenho uma aliança. O poder de uma mãe de aliança, irmão. Hoje nunca falaram tanto para criança, virou uma loucura a internet. Eu falo para minha esposa, daqui a pouco nós vamos ter sei lá o que fazer. Você faz isso, faz aquilo outro. Mas pode dizer para você, a chave é ter paz de aliança. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu não cria na Bíblia. Eu falava para meu pai, eu não consigo crer na Bíblia. Ele falava para mim, sorrindo, você nasceu para a glória de Deus. Eu falava, eu não cria na Bíblia em nenhum momento, eu nunca vi meu pai triste, nunca brigou comigo, ele só sorria e falava, você já tem um destino. Eu tenho uma aliança com Deus, você está nela, você tem um destino. É porque a gente precisa de mães de aliança. Tem um poder de mães de aliança. Tem um poder de mulher que fala, eu estou fazendo uma oferta, mas isso aqui representa os meus filhos. Minha mãe fez algumas ofertas durante a vida dizendo, isso aqui está representando, eu estou selando esse momento da história. Tem um poder, pastores de aliança. Tem um poder, líderes de aliança. Tem um poder em gente de aliança. Essa mulher, por mais de 30 anos, o marido deixava ela na igreja e ia para o bar. Na nossa igreja tinha um bar do outro lado da rua. Ele deixava ela na igreja, ia para o bar, ficava no bar, na hora que acabava, passava e pegava ela. E no final de um culto ela chegou para mim e falou, pastor, Deus falou algo ao meu coração. Esse ano vai ser diferente. Mas Deus falou que eu preciso fazer uma entrega. Não é mesmo, irmã? É. Não façam isso em casa. Ela falou,
Deus mandou dar meu carro, mas se eu der meu carro, meu marido vai perceber. Então eu vou refinanciar meu carro. Falei, irmã, nunca diga que você me falou isso. Eu nunca ouvi isso aqui, porque o problema é seu. Um ano mais tarde, talvez, ela chega para mim e fala, pastor, você não sabe o que aconteceu. Hora de acabar, gente. O relógio aqui é complicado. Ela falou, pastor, você não sabe o que aconteceu. A empresa está nos transferindo para o interior. Parece que a palavra ficou mais longe. E a gente vai ter que ir embora para o interior. Eu falei, pois bem. Ela falou, pastor, eu não sei como eu vou fazer, eu amo essa igreja. Ela vai para o interior. Essa mulher começa a procurar a igreja. Uma cidade desse tamaninho. Com meia dúzia de habitantes. Ela vai numa igreja, vai em outra, vai em outra. Ela não encontra igreja. Depois de alguns meses ela fala, não encontra igreja. Ela chegou para o marido dela e falou, não consigo encontrar uma igreja igual a igreja que a gente veio. E o marido dela falou para ela, é mesmo, não consegue? Falou, não. Ele falou, mas lá não tem aqueles negócios que o pessoal faz em casa? Aí, ó, acabou minha hora. O marido dela falou, mas lá não tem aqueles negócios que faz em casa? Eu falei, como assim? Não, lá eles não se reúnem em casa e faz igreja em casa? Ela falou, faz. Ele falou, por que a gente não abre uma igreja aqui em casa? Ela falou, como assim? Ele falou, não, eu posso te ajudar. A gente convida os vizinhos, eu ajudo a organizar as coisas. Ele começou ajudando na porta. Você quer saber a história? A gente plantou uma igreja lá. A família dela virou uma casa que recepcionou a abertura de uma igreja por causa de uma entrega. Mas por fim mesmo, Abraão sobe o monte. E quando Abraão sobe o monte, ele prepara o cutelo para matar Isaac. E Deus brada. Não. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para Abraão, eu nunca quis Isaac. Eu não preciso de Isaac. Pode dizer para você, Deus não precisa do seu tempo, do seu dinheiro. Deus não precisa da sua capacidade. Ele é Deus. Uma voz brada, não, Abraão, não mata o menino. Sabe por quê? Porque Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. A sua entrega não é sobre o que você pode dar, é sobre quem você é. Deus está dizendo, agora eu sei que eu tenho você. Quando Deus te manda para o nada e você vai, Ele está dizendo, não é sobre o lugar, é sobre saber, eu tenho você. Quando Deus te diz dá e você dá, não é sobre o que você pode dar, é Deus dizendo Abraão, e Abraão vira amigo de Deus. E por que Abraão é amigo de Deus? Sabe por que Deus pode entregar Jesus? Porque Abraão entregou Isaac. Eu quero que se você pode, coloque a sua mão na posição de receber. Hoje é Gênesis 22 para muitas pessoas aqui. Talvez você veio só para mais uma manhã, preparado para fazer só mais uma entrega. Mas talvez Deus quer recoordenar a rota da sua vida. Talvez você veio só para mais uma manhã, para fazer só o que você está acostumado, a participar de mais um culto, a participar de mais uma conferência, a estar só mais numa estação da sua vida. Mas Deus está te chamando para um tempo de expansão, dizendo para você, ei, você tem fé de me entregar o que eu quero? Você tem fé de colocar o que eu estou te pedindo? Tem pessoas que Deus está te chamando para sair da zona de superficialidade, Ele está te chamando a voltar a um lugar de profundidade. Mas tem pessoas aqui que você sabe qual é a palavra. Você sabe o que Deus já te pediu. Você sabe qual é o lugar que Deus te chamou. Você sabe qual é.
E deixa eu dizer para você, a pior desgraça da vida é um bom lugar. Ló foi para um bom lugar, mas não era o lugar que Deus tinha projetado para ele. A desgraça da vida não é viver no deserto. A desgraça da vida é estar num lugar de abundância que Deus não te chamou a estar. Talvez você está aqui e tem palavras que pararam no meio dos 3 dias. Talvez você está aqui e Deus te entregou palavras, Ele te confiou coisas. Ele te chamou a níveis de entrega. Talvez você está aqui e Deus colocou coisas no seu coração, mas no meio dos 3 dias você perdeu a palavra. No meio da caminhada, por algum motivo, você perdeu a palavra. Talvez Deus te chamou para um nível de intensidade muito maior. Talvez Deus te chamou para um nível de entrega muito maior. Talvez Deus te chamou para um nível de disposição muito maior. Mas por algum motivo você perdeu a palavra no meio dos 3 dias. Mas Ele está aumentando o seu nível de fé. O que eu oro é para que Deus levante nessa estação homens e mulheres de aliança. Homens e mulheres tenham coragem de colocar e dizer: Senhor, está aqui meu casamento, o Senhor me deu. Mas vamos ser sinceros, está aqui, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. A minha casa quer fazer uma aliança. Tem tantas pessoas que já poderiam estar liderando e não estão, porque elas têm tantas desculpas. Talvez chegou a estação de você dizer: Deus, eu estou aqui para fazer uma aliança com o Senhor. Eu estou aqui para dizer sim para o Senhor. Eu estou aqui para dizer: usa a minha história. Tantos de nós dão do que sobra para o Senhor. Nós aprendemos a dar do que sobra. Nós aprendemos a colocar outros amores. Talvez você colocou outras prioridades no seu coração. E o que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você passou a amar Isaac mais que a mim. Pega o teu filho, aquilo que você ama. Deus estava falando sobre algo que era central no coração de Abraão. Talvez você ama a estabilidade de uma boa vida. O Espírito me traz ao coração algumas pessoas aqui que você passou a amar a estabilidade de uma boa vida, de uma vida tranquila. Mas Ele está aparecendo no meio da sua vida para dizer para você: me entrega. Me entrega aquilo que você colocou como amor. Me entrega aquilo que você colocou como ideal. Talvez tem mães aqui que você precisa de colocar os seus filhos. Tantas mulheres que seus filhos viraram o centro das suas vidas. Elas se tornaram escravos dos seus filhos. Escravas emocionais, escravas de tempo. Hoje talvez você precisa dizer: Senhor, eu estou entregando os meus filhos. Uma criança cujos pais aprisionaram, ela jamais vai ser aquilo que Deus convidou a viver. Talvez hoje você tenha que dizer para o Senhor: Senhor, está aqui, eu te entrego, eu estou colocando. Talvez você precise de entregar o seu casamento. Talvez você precise dizer: Senhor, eu já tentei com todas as minhas forças, mas eu estou colocando. Me leva a minha casa para onde o Senhor quiser. Nos leva a minha família. Talvez você está aqui, você precisa de colocar suas finanças diante do Senhor. Talvez você entre aqui há 10, há 20 anos, há 30 anos, você escuta a mesma coisa, seu coração está amarrado. Talvez essa situação você precisa de fazer uma oferta como uma libertação, de dizer: meu coração não está amarrado à escravidão de ter que ter e ter e ter. Eu quero estar livre. Talvez o Senhor está te pedindo uma oferta. Talvez nessa estação você precisa fazer uma oferta como um símbolo de uma nova estação, de uma estação de expansão, dizendo: eu estou colocando o que eu tenho. Abraão entra com tudo que ele tem. Ramamachu. Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa manhã, mas só o teu Espírito pode produzir convencimento. A tua palavra foi ministrada e é como se o Espírito pairasse. Mas eu oro agora pedindo ao teu Espírito, da forma individual de cada um de nós, com a entrega que cada um precisa fazer,
Nós olhamos e já vamos ceiar, nós olhamos para a entrega de Jesus, e isso nos deixa de mãos levantadas para dizer: nós não podemos reter nada para aquele que nos deu tudo. Mas eu oro pedindo ao teu Espírito agora, traz à memória agora as palavras de entrega. Traz agora a memória, traz agora a memória o desejo de entrega, traz agora aqueles que as palavras ficaram no meio dos 3 dias. Eu oro pedindo ao teu Espírito agora, traz a memória o desejo agora, traz a memória, dá-nos essa fé de Abraão, dá-nos essa fé, onde a gente não olha para nada, onde o nosso coração já não está preso a nada, senão a ouvir a tua voz em obediência te seguir. Vamos lá, Ele deve ter falado algo ao seu coração nessa manhã. Só coloque as suas mãos na posição de receber. Só deixe que o Espírito agora toque o seu coração. Só deixe Ele te levar agora o que você veio entregar aqui nessa manhã. Vamos lá, permita o seu Gênesis 22 nessa manhã. Permita o seu Gênesis 22, permita Ele te pedir agora. Alguns de nós Ele está pedindo algo novo. A outros de nós aqui Ele está reforçando aquilo que um dia Ele te pediu. Ele está reafirmando aquilo que um dia Ele te pediu. E se nessa manhã você tem coragem, se nessa estação de expansão você tem coragem, vamos lá, só diga para Ele: eu me rendo, eu me entrego. Eu não sei o que você vai fazer agora, mas deixa Ele te conduzir agora. Vamos lá, enquanto os instrumentos ministram, deixa Ele te conduzir agora. Vamos, Jesus, vai aonde os homens não podem ir. Vamos, Jesus, vai aonde os homens não podem ir. Vamos, Jesus. Nós mandamos o medo embora agora. Nós mandamos o medo embora agora. Toda prisão do medo nós mandamos embora agora. Vamos lá. Levanta casais de aliança aqui, levanta jovens de aliança aqui, levanta pastores de aliança aqui, levanta líderes de aliança aqui, levanta empresários de aliança aqui. Eu oro por um novo nível de ousadia nessa estação. Hey! Hey! Vamos lá, Ele está convidando você, Ele está te pegando pelas mãos, Ele está te chamando a um novo lugar, Ele está te chamando a um lugar de profundidade, Ele está te chamando a um lugar onde a sua coragem é renovada, onde a sua ousadia, onde nada mais importa, onde nada mais importa, se não ouvir a voz do seu Senhor. Vamos, nosso Espírito, você tem liberdade nesse lugar. Vamos, nosso Espírito, 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 vamos, nosso Espírito. Vamos, doce presença. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá.
moça de branco que está aqui na minha frente, essa querida de branco que está aqui na minha frente, como você chama? Se você puder, Júlia, coloque as suas mãos na posição de receber. Sabe, Júlia, Deus preparou a sua história. O que eu sinto é a palavra preparo. Deus preparou você como Ele preparou a Daniel. Daniel foi preparado numa mesa diferente. Daniel não precisou de comer das iguarias do rei, mas nele havia mais sabedoria do que os outros homens. Ele não come da mesa do rei, mas no final de um mesmo período, Daniel tinha mais saúde do que os outros homens. Deus preparou a sua história com outro alimento. Deus te deu um outro alimento. Deus te deu uma capacidade. Eu sinto a palavra sabedoria sobre a sua história. Por isso Deus vai fazer você madura antes da hora. Por isso Ele vai dar a você e a sua mente capacidades que a sua idade não poderia alcançar. Porque Ele está te preparando para um lugar de conselho. Ele está te preparando para um lugar estratégico. E na sua história, há muitas mulheres, isso é tão louvável, que elas nasceram para cuidar de uma casa, para ser mãe de uma família. Mas eu sinto Ele dizendo a você que na sua história, Ele te fará conselheira de reis. Por isso Ele está expandindo duas coisas. E a primeira coisa que Ele está expandindo é a sua geografia. O que eu quero profetizar é que Deus vai te fazer uma mulher de mundo. O que eu quero declarar é que vai chegar estações da sua vida que você vai acordar em um lugar e dormir em outro, porque Deus vai te fazer uma mulher de mundo. Deus vai te fazer uma mulher que não conhece a geografia como um limitador, mas Ele também está abrindo a sua mente para outras línguas. O que eu quero profetizar é que você não terá limitação, que há uma mensagem que Deus vai colocar no seu coração e ela precisará ser ouvida em outras línguas. Por isso que eu quero declarar sobre a sua história é que a sua boca proclamará em outras línguas. Ela não conhecerá também o limite de línguas. Eu declaro isso sobre a sua história. Coloque a sua mão na posição de receber. Sabe, eu não posso terminar essa manhã sem te dar a chance de fazer a sua entrega. O tempo de maior expansão da sua vida precisa ser debaixo do tempo de maior entrega. Na Bíblia, em Êxodo capítulo 2, aparece uma mulher que ela só apareceu na história da Bíblia para fazer uma entrega. O nome dela é Joquebede. Joquebede aparece na história. Joquebede tinha uma promessa. A promessa de Deus era que depois de 430 anos Ele levantaria o libertador. Joquebede é a mulher que gera a promessa. Moisés é uma promessa. Mas você sabe, Faraó manda matar todos os meninos. Joquebede está com a promessa na mão, mas a vizinha perdeu o filho. A vizinha da frente perdeu o filho. Tem um choro no Egito. Joquebede está protegendo a promessa, mas começa a ficar pesado. Começa a virar um tormento. A promessa começa a pesar. Tem gente que me pergunta: pastor, como que um pastor pode entrar em depressão? É que toda vez que você guarda a promessa para você, ela se torna um peso na sua vida. Pastor, Deus me prometeu o casamento, mas eu casei e é o lugar que dá mais problema. É porque você está guardando a promessa. Joquebede está guardando a promessa, mas aquilo ali está virando um pânico. Até que o Espírito diz para ela: entrega. Tem gente aqui que você precisa de entregar o seu casamento para Deus. Tem gente que Deus te prometeu prosperidade, mas é o lugar que mais se atormenta. Você precisa de entregar para Deus. Tem gente que Deus prometeu uma palavra ministerial, mas é o lugar que mais se atormenta. Você precisa dizer: na minha mão não vai funcionar. Mas Deus dá uma palavra para Joquebede. Tinha um rio. Sabe o que o rio aponta?
para o fluir do Espírito. Deus fala para ela: prepara o menino, tira ele da sua mão, entrega no rio. Para muitos de nós, sabe o que Deus está dizendo para você? Tira aquilo que eu prometi na sua mão, que na sua mão vai morrer, coloca no rio. Joquebede prepara um cesto, ela coloca Moisés, e ela chega até o rio. Ela lança Moisés. Sabe o que Joquebede está dizendo? Vai sair do meu controle, mas vai entrar no teu. Vai sair do meu alcance, mas vai entrar no teu. Sabe o que Deus está dizendo para você? Para de querer controlar a promessa. Mas sabe a coisa louca que acontece? É que os palácios, eles estavam na nascente do rio, eles não estavam para baixo. Quando Joquebede coloca o cesto, acontece uma coisa doida. Cestos não sobem rio. Mas quando ela põe no rio, sabe o que acontece? Quando você põe na mão de Deus, chega no lugar que você não podia chegar. Quando você põe na mão de Deus, vai chegar no lugar que você jamais podia ir. Quando você põe a sua casa na mão de Deus, a sua casa na mão de Deus vai chegar no lugar. Quando você põe seus filhos na mão de Deus, eles vão chegar num lugar que é ilógico. Cestos descem o rio, mas Moisés começa a subir o rio. Você sabe, Joquebede volta para casa. Ela tinha feito a maior entrega da vida dela. Abraão sobe entregando Isaac, mas ele desce sendo pai de uma grande nação. O que define Abraão como pai de uma grande nação é que ele pode entregar a Isaac. Joquebede coloca um menino, mas agora ele vai virar um libertador. Ele vai chegar na mão da filha de Faraó. A filha de Faraó fala: preciso de alguém para amamentar o menino. Ela faz a entrega e volta para casa. Uma mãe voltando para casa tendo entregado o seu filho. Mas quando ela chega em casa, pouco tempo depois, alguém bate na porta. A filha Miriam tinha acompanhado. A filha de Faraó fala: eu preciso de uma mulher que amamente o menino. Ela sai de casa tendo feito uma entrega, mas quando ela volta, a entrega está redimida. O palácio diz: nós vamos pagar para uma mulher amamentar o menino. Ninguém tinha a idade de Moisés na terra dos judeus. Moisés está andando com Joquebede e estão dizendo: como é que o menino está vivo? Ela disse: eu não sei, eu coloquei no rio de Deus, ele voltou para mim, e mais que isso, eu ganho para cuidar dele. Sabe qual é o problema da sua vida? Que o que está te matando é porque você está segurando. Coloca no rio. Há um rio aqui nessa noite, nessa manhã. Há um rio aqui. Você não precisa de ir embora daqui com peso. É a estação que pode ser a estação mais leve da sua história. E talvez o seu peso e a sua família, hoje você pode dizer: Deus, eu estou colocando no rio. Talvez seu peso e as suas finanças, você pode dizer hoje: Deus, eu cansei de segurar com a minha força, eu vou lançar no rio. Talvez seu peso é seu ministério, e hoje você pode dizer: Deus, eu cansei de segurar, eu cansei de tentar, eu cansei de fazer, hoje eu coloco no rio. Ei! Há um rio aqui. Eu quero te fazer um convite. Se você quiser sair do seu lugar para vir aqui como um ato, como um passo de coragem para dizer: Deus, eu estou entregando, eu estou colocando. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Se hoje talvez você fala: eu não saio daqui sem fazer a minha entrega. Hoje é o seu Gênesis 22. Hoje é você com coragem dizendo: está aqui minha casa. Talvez você vai vir com seu marido, com a sua esposa, para dizer: está aqui o meu casamento. Vamos lá, vamos construir um altar de aliança. Ei! Vamos lá! É o seu Gênesis 22. É a sua manhã de entrega. É a sua estação de expansão. É a sua estação